Olá, estamos no JBR News, o conteúdo diário da parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, que se reúne para justamente levar até você o que está acontecendo na capital do poder. Os bastidores da notícia, a análise dos fatos, enfim, o que mais se fala em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e analistas, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, vamos tratar hoje de um tema importantíssimo, não só para a sua vida, mas para o nosso país e para o mundo, que é a questão ambiental. Ou melhor dizendo, o desmonte que vem ocorrendo nas áreas ambientais de fiscalização e proteção do meio ambiente no Brasil. Um assunto seríssimo. Mas antes, a gente precisa valorizar o que está acontecendo aqui do Imagem e Credibilidade. Você que nos segue deve se lembrar. Ontem nós dissemos aqui, Rodolfo Lago, Estevão Damasio, que o assunto relacionado à guerra das vacinas chegaria na justiça, seria judicializado. E não é que aconteceu? O partido Rede de Sustentabilidade levou até o Supremo Tribunal Federal a questão. Numa ação, pede que o Supremo se pronuncie sobre essa questão, se o governo federal pode ou não se recusar a comprar a vacina chinesa, a famosa Coronavac. Então vamos lá. Agora voltamos à nossa pauta, que é a questão ambiental, e começamos com o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Então, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, muito obrigado sempre aí pela audiência de vocês. Olha, até associando essas duas coisas aí que você falou, Alexandre, tem determinadas coisas que o Estado, o governo, tem de fazer porque é obrigação fazer. Não pode simplesmente dizer não quero fazer, né? Isso tem relação com a questão da aquisição da vacina chinesa e tem relação com essas questões ambientais que nós vamos tratar aqui hoje. O governo pode ter relação com o agronegócio, com grupos do agronegócio que desprezam a questão da preservação ambiental, que gostariam de ver as áreas de florestas transformadas mais em pasto, pode ter relação com essas coisas todas, enfim, e aí desejar determinadas coisas aí com relação ao meio ambiente, mas acontece que, além disso, existem obrigações legais, obrigações constitucionais. As florestas brasileiras são patrimônio do país, patrimônio do Estado, né? E se elas estão queimando, é obrigação do Estado tentar apagar o fogo, né? Pode até discutir se foi natural, se não foi, se é desastre, mas enfim, queimou, tem que apagar, porque existem organismos dentro do governo para isso, no IBAMA, né? Na Defesa Civil, entendeu? Um incêndio numa floresta é uma situação de calamidade que precisa de ter intervenção do Estado. Então, quer dizer, chegar hoje, o IBAMA fazer uma comunicação de que vai parar, vai desativar as brigadas anti-incêndio, porque o dinheiro acabou, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave, porque envolve falta de planejamento, e aí envolve isso que a gente está falando, quer dizer, o Estado deixando de fazer o que é a sua obrigação. E aí isso tudo é muito complicado, porque a gente fica desconfiando, essa que é o grande problema, o grande perigo, se isso não foi uma coisa deliberada, né? Porque ontem o ministro Ricardo Salles esteve na reunião do Comitê Interministerial sobre o Clima, né, que trata disso, entre outras questões. Ele esteve nessa reunião, provavelmente ele já sabia do problema orçamentário do IBAMA e ele não disse isso para os demais ministros. O vice-presidente Mourão, que hoje trabalha nessa área aí também, né, atua nessa área aí porque está na questão da Amazônia, ele faz parte desse comitê, mas ontem ele não estava na reunião. Mas mesmo não estando na reunião, hoje ele já reagiu dizendo isso,
Poxa, mas o ministro não avisou nada. Eu preciso saber agora do ministro o que aconteceu, por que ele não avisou. É grave, é sério, né? É muito sério. E Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele de fato se envolve cada dia mais em ações que não demonstram em nenhum momento a preocupação com o meio ambiente. Essa é uma grande verdade que nós já viemos falando aqui no nosso conteúdo há muito tempo. E tem uma questão que eu chamo a atenção, viu, Estevão Damasio, você que vai falar agora, que é justamente a questão relativa à sucessão nos Estados Unidos. Porque nós temos, inclusive, hoje, um debate, hoje, dia 22 de outubro, entre os candidatos. E o candidato republicano, que é o Trump, ele está abaixo na preferência do eleitor americano do que o candidato democrata, que é o Biden. E o Biden deu um recado seríssimo no primeiro debate, dizendo que a questão do meio ambiente, das florestas e do cuidado que o Brasil tem que ter com o seu meio ambiente é uma questão de preocupação internacional e que ele, se for presidente, vai atuar diretamente nessa área. Portanto, a que ponto chegamos? Biden sendo eleito e o ministro Ricardo Salles com essas atitudes, a relação Estados Unidos-Brasil talvez não seja mais tão boa como foi até hoje. Portanto, Estevão Damasio, volto para você. O que você tem a nos falar dessa questão gravíssima, como o Rodolfo Lago alertou? Eu acho que o Brasil, né, o povo brasileiro, pode pagar caro pela cegueira ideológica de alguns setores do governo Bolsonaro, né? E quando eu destaco cegueira ideológica, esse termo está associado diretamente a duas pastas que são ou deveriam ser os principais elos com o mundo exterior, né? Que são a pasta do meio ambiente e das relações exteriores. São pastas que até o momento não disseram a que veio, a não ser, né, defender com unhas e dentes o que para eles é o correto, não o que para o país é o correto, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro tem muita culpa nisso, ao insistir em manter os titulares dessas duas pastas, que só deram passos em falso, na minha visão. Nós já, neste mesmo espaço aqui, para você que nos acompanha diariamente, nós já destacamos os riscos tremendos de se abraçar, né, governantes de outros países só porque, teoricamente, eles defendem os mesmos ideais que o governo brasileiro. Isso é um erro crasso na democracia internacional e na política exterior. Você vê, hoje nós teremos o último debate Biden-Trump. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstra que a imensa maioria do eleitorado já tem posição formada. É uma das primeiras vezes na história da eleição americana que os candidatos chegam para esse último debate com eleitores que não estão tão indecisos assim, né? O percentual de eleitores indecisos nos Estados Unidos nessa eleição é ínfimo. Então, nós corremos um sério risco de Biden vencendo, os democratas vencendo nos Estados Unidos, nós enfrentarmos muitas dificuldades nas relações bilaterais, são relações importantíssimas, estratégicas, já perdemos terreno defendendo, né, o primeiro-ministro de Israel, naquela ocasião, que estava muito alinhado com a política bolsonarista, e agora corremos o risco de vermos os nossos principais parceiros internacionais não virando as costas para nós, né? O Biden é muito mais racional nesse estilo, ele também não pode virar as costas para o Brasil, mas impondo, justamente por esses deslizes, esse descompasso na política externa e ambiental brasileira, vai impor muitas dificuldades, eu presumo, caso ele vença o pleito, e está desenhando muito esse pleito para os democratas lá nos Estados Unidos. O Jardim é preocupante. É preocupante. O Brasil, Estevam, como você bem disse, tem que entender, a questão ambiental ela é estratégica. Um país que tem no governo do Brasil o presidente Jair Bolsonaro, que é tão preocupado com as questões estratégicas, inclusive do âmbito militar, tem que começar a entender meio ambiente como estratégia. Estratégia de país, estratégia de governo, estratégia econômica. Porque do jeito que a coisa está, a gente vai perder muito dinheiro e vai ser cada dia mais mal visto no exterior. Isso não é bom para o país, não é bom para o Brasil e acaba não sendo bom para o presidente da República. Então esse é um grande alerta que a gente faz. E o outro
lembrando a você, aqui você antecipa fatos. Ontem, um fato foi antecipado. Quem sabe, esse que nós estamos falando hoje será também, porque, afinal de contas, o ministro Ricardo Salles anda muito tempo numa corda bamba. Nós temos alertado isso aqui já tem muito tempo. Enfim, a crise do meio ambiente está falada e analisada, e agora vamos para a aposta de hoje. Então, volta para Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo? Olha, Alexandre, Estevão, nossos amigos, enquanto o governo cria esses problemas aí com a vacina, né, vai politizando as coisas, ele não consegue destravar o que hoje realmente importa, né? Então, nesse momento, não destravou o orçamento, não se sabe quando é que o orçamento vai ser votado, não destravou a questão de como vai financiar o programa social, Renda Cidadã, e vai correndo contra o tempo, Então, a minha aposta vai no sentido de que é preciso destravar essas coisas, porque senão tudo vai por água abaixo. Aposta de Estevão Damasio. Caso o presidente Jair Bolsonaro divulgue um comunicado ou faça alguma postagem nas redes sociais sobre esse lapso, digamos assim, do ministro Ricardo Salles, eu aposto que ele vai minimizar essa falta de verbas do IBAMA. Se ele der um puxão de orelhas no Ricardo Salles, eu ficarei muito surpreso. A tendência é que ele dê uma minimizada nessa história aí da falta de dinheiro do IBAMA. A aposta de Estevão Damasio realmente é preocupante, Estevão, mas é bem próxima da realidade. E a minha aposta é sobre agora a entrada do novo ministro da Suprema Corte. Afinal de contas, após a sabatina e a aprovação do nome do juiz Cássio Nunes Marques para o STF, agora é a hora de ver a chegada dele na alta corte. Essa é a minha aposta de hoje. E encerramos o JBR News desse dia 22 de outubro. Lembrando a você, estamos no site do Jornal de Brasília, também no site do imagemecredibilidade.com e também no Spotify, para que você nos acompanhe e escute esse conteúdo onde quer que esteja. Muito obrigado a todos e até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã.